Olá, meu aluno. Estamos começando aí mais um bloco de correção de exercícios. A gente vai bater uma sequência de exercícios de direito administrativo, alguns enfocados, ou a maioria focado na 8.112,90, porque é o que eu classifico que vai alavancar você no concurso público. 8.112,90 é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União e, como você bem sabe, cai esmagadoramente em 99,9% dos concursos públicos no Brasil na esfera federal. E, na verdade, é o que a gente planeja. E outra coisa, a 8.112,90, ela não escolhe banca não, tá? Ela está presente na CESP-UNB, na ESAF, na FCC, em qualquer banca que trabalhe com concursos federais. Lógico, a gente também vai pegar poderes, princípios, organização da administração, improbidade, vários exercícios. Mas agora nós vamos trabalhar alguns tópicos da 8.112,90. Lembrando que é a maioria esmagadora das questões de direito administrativo no que tange a concurso público federal. Então acompanha comigo aí na tela. João da Silva ocupava o cargo de procurador autárquico do INSS. Em face de profundas alterações que a Constituição Federal tem sofrido no capítulo concernente à administração pública, João requereu e foi-lhe deferida a concessão de aposentadoria proporcional. Insatisfeito com sua nova situação de aposentado, João prestou concurso para o cargo de fiscal do INSS, considerando as regras constantes na legislação pertinente e a orientação jurisprudencial firmada pelo STF sobre acumulação de cargos, julgue os seguintes itens. Independentemente da discussão acerca da acumulação de cargo, João, empossado em novo cargo, terá que cumprir novo estágio probatório e, caso não cumpra, será demitido. Pessoal, olha só, vamos trabalhar aí as duas situações distintas do que fala a questão. Primeiro o caput, que é o comando da questão, depois vamos direto na questão 1. O que trata aqui? A questão trata, olha só, de acumulação legal de cargo público. Mas não só de cargo, tá? Cargo, emprego, função pública. Aí você pergunta assim, Evandro, aonde está a autorização para acumulação legal de cargo, emprego ou função? A acumulação está no artigo 37, e acreditem, tem uma no 38 também, muita gente deixa ela passar. Mas antes disso, vamos tentar entender onde é a acumulação legal. Olha só, eu tenho administração direta e administração indireta. Essa ficou fácil, né? Porque eu já expliquei para vocês que a administração direta é a União, são os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esse compõe as pessoas da administração pública direta. A administração indireta é a fase. Administração direta, União, Estado, DF, município. A administração indireta é a fase, autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Esses aqui, para você não se complicar, vamos dar um exemplozinho de cada um, né? Vamos dar um exemplo de uma fundação pública, a Biblioteca Nacional, uma autarquia, INSS, Banco Central, Sociedade de Economia Mista, o Banco do Brasil, a Petrobras, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Caixa Econômica Federal e o Correio. Todos esses aqui são exemplos que eu dei de administração pública indireta federais, mas você pode ter dos estados, do DF e dos municípios também, sem problema. A acumulação se pega aqui. Ou seja, você não pode trabalhar, por exemplo, dentro da União, no Ministério da Justiça, por exemplo, e acumular com um trabalhando no Banco Central. Você não pode fazer isso. Você também não pode acumular um de professor da UFRJ, por exemplo, trabalhar na UFRJ como professor e acumular outro com qualquer tipo de trabalho comum no Distrito Federal. Por exemplo, você é policial civil do Distrito Federal. Você não pode acumular essas funções, esses cargos ou empregos públicos. Aí você pergunta assim, Evandro, onde está a autorização? Calma, a regra geral é que você não pode acumular cargo público. Você não pode passar em 2 concursos e trabalhar nos 2 lugares. Essa é a regra. Só que a Constituição Federal, no artigo 37 e no artigo 38, ela excepciona essa regra. Como é que ela excepciona essa regra? Ela diz o seguinte, no artigo 37 ela dá 3 formas de acumulação, no artigo 38 ela dá uma, no 37 ela dá 3, no 38 ela dá uma. Vamos lá. 37. Um técnico ou um científico com mais um cargo de professor. Ou 2 de professor. Ou 2 de profissional da área de saúde. Área de saúde. Opa, bem bacana esse aqui. E aqui embaixo, que todo mundo esquece. Amigo, um cargo
ou um emprego, ou uma função pública com mais uma de vereador. Se tiver compatibilidade de horário nesses aqui, lembrando que o requisito padrão disso aqui é ter um negócio chamado compatibilidade de horários. Você tem que ter horário para trabalhar, tá, meu povo? Agora, chegou um e-mail, o aluno perguntando o seguinte: pô, ô Evandro, e o que é cargo técnico? Meu povo, olha só, quando eu falo um técnico ou científico culto de professor, eu digo o seguinte, que você, por exemplo, pode ser técnico bancário do Banco do Brasil e acumular com professor da UFRJ. Trabalha no Banco do Brasil de dia e trabalha na UFRJ à noite. Então você tem compatibilidade de horários. Passou nos dois concursos, nomeado, empossado, entrou em exercício nos dois. Agora, na verdade, você não vai ser nunca nomeado, empossado e entrar em exercício no Banco do Brasil, né? Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública são regidos pela CLT. Então você pode, na verdade, ser contratado pelo Banco do Brasil e ser nomeado para trabalhar à noite lá na UFRJ, sem muito problema. Agora, para que aconteça isso, não basta o nome do cargo ser técnico. Aí está escrito assim: técnico do Banco do Brasil. Aí na hora que você passa num concurso de professores, não deixam você acumular. Lógico, a nomenclatura pouco importa. Lá dentro do cargo, lá dentro da lei que institui o cargo, tem que estar dizendo que ele é técnico. Não só na nomenclatura, mas no desenvolvimento da função dele. Bacana? Então a gente tem 3 acumulações aqui. Técnico ou científico culto de professor, 2 de professor e 2 profissionais da área de saúde. Toma cuidado que mudou isso aqui. Antigamente era 2 de médico, agora não. Se era 2 de médico, igual antigamente, não valia 2 de enfermeiro. Hoje vale, porque é 2 profissionais da área de saúde. Pessoal, não vai confundir, né? Ó, eu sou servidor público federal. Eu trabalho direto na União, trabalho dentro do Ministério da Justiça. Eu sou agente penitenciário federal. Então, o que acontece? No meu cargo, a minha instituição do cargo não tem exclusividade. Se não tem exclusividade, por exemplo, eu posso ser professor na iniciativa privada. É o que eu estou fazendo aqui, eu não estou acumulando. Eu não estou acumulando porque o alfa não é nem União, nem Estado, nem DF, nem município, tampouco fundação, autarquia, sociedade ou empresa pública. Eu estou com particular, e com particular você vive a tua vida. Você faz o que quiser. Se o seu cargo não prevê, por exemplo, a exclusividade. A Polícia Federal e a Rodoviária, ela prevê exclusividade, aí fica ruim de você trabalhar como professor. Agora, se não prevê exclusividade, você pode. Então, o que eu expliquei para você? As formas de acumulação legal de cargo, emprego ou função. Esse de cima você estuda. Cuidado para não se perder nesse de baixo aqui, tá? Agora a questão vem dizendo o seguinte, que o cara tá lá e vai ser demitido se não passar no estágio probatório. Pessoal, como é que funciona? Primeiro, para passar no estágio probatório e para passar na estabilidade, estágio probatório está no artigo 20 da 8.112/90 e estabilidade está no artigo 41 da Constituição Federal de 88. Lembrando o seguinte, para você passar pelo estágio probatório, ou bem você tem que estar na União, no Estado, DF, município, numa fundação, numa autarquia, porque você vai estar regido pelo estatuto, você é estatutário. Então o que acontece? Você é nomeado, toma posse, entra em exercício no cargo 1. Bacana, cargo 1 federal. Ficou mais de 3 anos aqui, passou pela avaliação de desempenho, que é o ACAD-PRORRE, assiduidade, capacidade, iniciativa, disciplina, produtividade, e você acaba de ganhar o seu estágio probatório. Se você passou no seu estágio probatório no cargo 1, você ficou estável. Se você ficou estável, você vem para o cargo 2, porque você passou e agora foi convocado. Pede posse em outro cargo inacumulável. Bacana. Foi trabalhar no cargo 2. Olha, se trocou de cargo, independe se você é estável ou não, é obrigatório fazer novo estágio probatório. Porque você obrigatoriamente faz estágio probatório em todos os cargos que você passa. Cargo 1, estágio probatório. Cargo 2, estágio probatório. Se passar para um cargo 3, estágio probatório independente de ser estável ou não. Aí foi para o cargo 2, mas você já tinha provado que era bom para o cargo 1 porque tinha passado pelo probatório. Foi para o cargo 2, ficou inabilitado, eu vou abreviar, ó, inabilitado no estágio probatório, ou seja, ficou reprovado, ó, reprovado no estágio probatório. O que acontece com você? Ó? Você não é demitido igual a questão falou, tá errado. Você é exonerado se for não estável. Se você for não estável, você é exonerado. Agora, se você for estável no cargo, aí você não é exonerado. Aí você recebe a recondução e volta para o cargo anterior. Bacana? Então a questão está errada. Essa primeira aí, eu dei uma explanada um pouco maior, porque você pegou todo o sistema da acumulação. Vamos para a questão 2 aí. Acompanha comigo aí na tela.
Em regra, o início do exercício da função de confiança dá-se no mesmo dia em que é publicado o ato de designação. Meu povo, tranquilo a questão. Função de confiança tem que ser exercida obrigatoriamente por servidor de caráter efetivo, não pode ser cargo em comissão. Isso aí está lá no artigo 37 da Constituição. Isso aí é texto de lei, muito certinho, está dentro da 8.112, não tem muito o que falar, tá? Essa questão aí, cobrar o texto de lei. O que você tem que lembrar é que a função de confiança é diferente de cargo em comissão. Função de confiança é o cargo de chefia e direção exercida exclusivamente por servidor de caráter efetivo, ou seja, o que passou em concurso, foi nomeado em possado exercício e não precisa estar no estágio probatório. Pode sim estar no estágio probatório para poder exercer uma função de confiança. Não precisa ser estável, tá? Muito boa questão. Vamos passar para a próxima. Essa daí tá certa, essa questão, gabarito correto. Passa para a próxima questão aí. Com relação às penalidades disciplinares, é correto afirmar: a utilização de pessoal ou de recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares acarretará a aplicação somente da penalidade de advertência e suspensão. Quando se tratar de cassação da aposentadoria, a penalidade disciplinar será aplicada pelo chefe da repartição. A ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa ou de outrem, acarretará a penalidade somente das penalidades de advertência e suspensão. A penalidade de advertência terá seu registro cancelado após o decurso de 3 anos de efetivo exercício, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Será punido com advertência escrita o servidor que injustificadamente recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente. A primeira é demissão. Gera demissão esse ato do servidor. Tranquilo, tá, pessoal? Agora, Evandro, como é que eu sei o que gera isso, o que gera aquilo? Fácil. Olha só, fiz uma tabelinha para você aqui, bem sem vergonha, para você anotar e ir na tua lei. A lei expressa do inciso 1 ao 8 mais o 19 do artigo 117 gera advertência. Tem que ler. O artigo 132 todo mais o 117, que vai do 9 ao 16, gera demissão. E o artigo 117, 17 e 18 gera suspensão. Mas se o cara se recusar a fazer inspeção médica, que gera suspensão de 15 dias. Essa daí já está na prática. Aí você fala assim: Evandro, mas por que o cara se recusa a fazer inspeção médica? Meu filho, imagina você que está em casa, vai para o carnaval, está de férias, é o carnaval no Rio de Janeiro, chega lá, bebe uma cervejinha, o cara te dá aquele pozinho branco, você vai ir, mete o nariz, amigo, cheirou cocaína até o talo, tá com o olho vermelho feito um pimentão. No outro dia você pisa na repartição, seu chefe chega e fala: agora tem que fazer inspeção médica. Amigo, você vai fazer exame de sangue, o seu retardado? Vai provar que você cheirou cocaína até dizer chega. E aí o que eu faço? Ninguém pode obrigar você a fazer exame, você é evasivo, a Constituição te protege. Aí você fala: não vou fazer. Eles vão te dar suspensão de quantos dias? 15. Aí você volta a trabalhar. Aí faz o exame particular e ainda está pegando lá. Aí o que você faz? Fala que não vai fazer de novo, toma mais 15, vai tomando de 15, 15, 15, 15 até aquilo sair do sangue. Aí você vai e faz. A detalhe, recusei fazer a inspeção médica, tomei 15, com 5 dias de suspensão resolvo fazer, tranquilo, cancela o resto da penalidade, tá? Então, suspensão está prevista em 3 lugares, no 117, inciso 17 e 18, mas se recusar a fazer a inspeção médica. Então, a gente tem o rol aí ficou fácil, né, meu povo? Olha só. A gera demissão, a B, a cassação não é o chefe imediato, quem caça? No caso de demissão e cassação, a competência se você estiver no Poder Executivo, é do Presidente da República. Poder Legislativo, Presidente das Casas. Que casa, Evandro? Câmara e Senado. Poder Judiciário, do Presidente dos Tribunais. Se você estiver no Tribunal Regional Federal é dele, se estiver no STJ é dele, no STF é do presidente do STF. No MPU é do Procurador-Geral da República, ou seja, o PGR. Você já reparou que quem demite você é os 4 PRs? Tranquilo? Pegamos mais um esqueminha aí. A C gera demissão, a E gera suspensão, que eu acabei de falar aqui, se recusar a fazer inspeção médica, e a suspensão é de 15 dias,
está expresso na lei. E o gabarito é o cancelamento, se dá em advertência com 3 anos. Meu povo, tu errar isso aqui é porque tu está pateteando mesmo, porque o cancelamento é 3 anos para advertência e 5 anos para suspensão. Demissão e correlatas não existe cancelamento, e cancelamento não gera efeitos retroativos. Vamos para a próxima questão. Quanto às penalidades disciplinares previstas na Lei 8.112, considere: o ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. 2. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. 3. A destituição do cargo em comissão, exercida por ocupante de cargo efetivo, será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de advertência e suspensão. 4. O prazo de prescrição da ação disciplinar começa a correr da data em que o autor se tornou conhecido, não se interrompendo pela abertura da sindicância, mas apenas pela instauração do processo disciplinar. 5. O cancelamento das penalidades de advertência, suspensão e demissão surgirá efeitos retroativos da data de sua aplicação. Está correto o que se afirma apenas em... O gabarito é a letra A. Tranquilo? Ô pessoal, você que está acompanhando em casa aí a resolução de exercício, para de ficar com cara de sono na frente da câmera, que até você está me deixando com sono, porque a gente grava aqui a atualização direto no Alfa Online. Então acorda, meu filho, tu não quer passar para concurso? Então, você que está no Amapá, Macapá, Roraima, Rio Grande do Norte, São Paulo, você que está em Assis, lá em São Paulo, você que está em Barra do Piraí, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Valença, você que está em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, você que está nesse Brasil todo, e para de ficar mandando e-mail, enchendo o saco, dizendo que eu não falei o seu estado. Imagina se eu falar todas as cidades dos 26 estados mais o DF. Não dá, né? Então, qualquer lugar que você esteja, nosso coração está aí, o coração da equipe Alfa. Então acorda, meu filho, porque é o exercício que vai fazer você vencer no dia da sua prova. Então vamos lá, que essa questão aqui era dada, ó, questão dada. Questão da 8.112, A1 é texto de lei escarrado e cuspido. A2, cancelamento, 3 anos para advertência, 5 para suspensão. Aqui nem precisa falar que de tanto a gente fazer questão, esse sistema 1, 2, 3, 4, 5, ou então 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, sempre tem uma questãozinha de cancelamento ou de prescrição. Então não vamos patetear. A destituição e a cassação, ela se dá para casos específicos. Destituição é para cargo em comissão ou para função de confiança. Cassação para aposentadoria ou disponibilidade. Só pode ser aplicado nesses 2 casos se o cara cometeu falta de suspensão ou demissão. Nesse caso, se cometeu uma falta de advertência, o cara fica sem punição, porque a própria lei prevê isso. A data do conhecimento do fato pela administração é que dá início ao prazo prescricional e não a data do conhecimento do autor. Não precisa conhecer o autor. Sabe que a infração foi feita, a infração disciplinar foi feita, eles abrem um processo administrativo disciplinar e uma das coisas que tem o processo administrativo é para achar o autor. Então não é do conhecimento do autor, é conhecimento do fato pela administração. E, pelo amor de Deus, o cancelamento não surge efeitos retroativos. Cara, esse dia o aluno me manda um e-mail e pergunta assim, colocou na verdade no fórum, né? Ô professor, o que é não surgir efeito retroativo? Filho, presta atenção. Imagina que tu toma uma suspensão de 30 dias. Tomou suspensão, você fica sem receber. Fica em casa, mas não recebe. Vamos supor que você recebia 10 mil por mês. Você tomou uma suspensão de 30 dias, naquele mês você fica recebendo o quê? 0. Não trabalhou, não recebeu. Aí o cancelamento da suspensão se dá num prazo de 5 anos. Se o cancelamento gerasse efeitos retroativos, naturalmente saiu da sua ficha a suspensão depois de 5 anos, você ia entrar com um recurso administrativo ou com ação judicial, querendo receber o quê? Aqueles 10 mil que você não recebeu lá atrás. Por isso que não gera efeito retroativo. Amigo, cancelou, mas você perdeu o dinheiro porque não trabalhou, perdeu. Então não gera efeitos retroativos. Acorda, meu filho, e vão para a próxima questão. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, dar-se-á a
Letra A, readaptação. Letra B, demissão. C, exoneração de ofício. D, recondução. E E, aposentadoria. Pessoal, forma de provimento cai muito. E para isso a gente tem um macete. Olha só, não satisfeitas as condições do estágio probatório. Como é que funciona? Funciona assim, ó. O cara é nomeado, o cara toma posse e o cara entra em exercício. Depois de 3 anos, 4 meses antes de completar esses 3 anos, ele passa pelo ACADPRO-RE. O que é isso? Assiduidade, capacidade iniciativa, disciplina, produtividade e responsabilidade. São os requisitos que ele tem que passar na avaliação do estágio probatório. Agora, o que acontece se ele ficar inabilitado, não conseguir passar nessa avaliação? Acontece o seguinte, se ele for estável no serviço público, ele é reconduzido. Se ele for não estável no serviço público, ele é exonerado de ofício. A questão perguntou aberto, perguntou se não satisfeitas as condições do estágio probatório, o que acontece? Mas ela não disse se ele era estável ou não estável. Na verdade, tem 2 respostas. Ele pode ser reconduzido ou ele pode ser exonerado. Só que na questão não deixou margem. Por quê? Porque deixou subentendido. Porque não tem recondução ou não tem aqui? Tem recondução aqui na questão, sim. Aí ela complicou, porque é o seguinte, se ele for, presta atenção, se ele for estável, ele vai ser o quê? Reconduzido. Recondução, reconduzir o antigo cargo. E se ele for não estável, ele vai ser o quê? Exonerado de ofício. Então o que acontece na verdade é que tem 2 respostas. Ó, Evandro, para que você selecionou essa questão? Para te provar que é o tipo de questão que a gente anula em banca examinadora de concurso. Ah, Evandro, mas para que você colocou ela aqui? Para explicar para você que existem as 2 formas e para você aprender a fazer questão. Meu filho, se a questão traz lá no caput da questão, não satisfeitas as condições do estágio probatório, quando o servidor é estável, você ia em qual? Recondução. Não satisfeitas as condições do estágio probatório, quando o servidor é não estável, você vai aonde? Exoneração de ofício. Só que ela trouxe a sentença aberta. Então coube o quê? As 2 questões, recondução e exoneração de ofício. Evandro, eu não entendi ainda como é que funciona a situação da recondução. Olha aqui. Imagina que você passou no concurso do INSS. Imagina que você foi nomeado em possado exercício, que você ficou 3 anos e passou pelo estágio probatório. Ok, você passou pelo estágio probatório desse cargo, mas também ficou estável no Serviço Público Federal. Aí entrou para a Polícia Federal. Você sabe que a estabilidade você não precisa fazer de novo, mas 3 anos depois, obrigatoriamente, você tem que fazer outro estágio probatório. Evandro, fiquei inabilitado no estágio probatório, perdi, não satisfiz as condições do estágio probatório. Tranquilo, a pergunta é, você já era estável em outro cargo federal? Era. E aí? Inabilitado, você é reconduzido. Porque você era estável no serviço público. Agora, passou o primeiro concurso do INSS. Amigo, é a primeira vez que você entra. Foi fazer, deu 3 anos, 4 meses antes, você foi fazer o estágio probatório, ficou inabilitado. Você era estável? Não, é o primeiro cargo público seu. E aí? Aí você é exonerado de ofício. Por isso que deu esse pau nessa questão aqui, tranquilo? Mas ela já é, eu já trouxe ela, já é para você ver a diferença mesmo de uma coisa para outra. Demissão não é, porque você não pode ser demitido nesse caso. Readaptação é quando o servidor está com limitação física ou mental, ele é readaptado em outro cargo, onde ele possa exercer. E a aposentadoria é a forma de vacância. Aqui é vacância, aqui é vacância. Tranquilo? Aqui, ó, readaptação é tanto forma de vacância quanto forma de provimento. Mas, na verdade, ele estava confundindo uma da outra. Na verdade, o examinador que errou, tá, pessoal? O examinador, por preciosismo, ele colocou a sentença aberta. Então, a questão é mole de anular em qualquer banca, porque tem 2 respostas. Tranquilo? Vamos para a próxima aí. Considere a seguinte situação hipotética. Orlando é um servidor de nível médio do quadro funcional do Ministério da Justiça, onde trabalha exatamente há 1 ano, 2 meses e 20 dias, não tendo gozado de férias, nem solicitado qualquer licença ou faltado ao trabalho um dia sequer. Insatisfeito com sua remuneração,
Orlando decidiu submeter-se a concurso para provimento de cargo de agente da Polícia Federal. Ele foi aprovado na primeira etapa do certame, constituída de prova escrita, exame médico, prova de capacitação física e avaliação psicológica, o que lhe garantiu o direito de passar a segunda etapa do concurso. Considerando o curso de formação profissional, acerca do direito administrativo da situação proposta, julgue o item a seguir. Como Orlando ainda encontrava-se em estágio probatório, a administração pública não poderia conceder-lhe licença para participação em curso de formação profissional. Essa questão está errada. Podia sim. Só que essa questão, de qualquer forma, na minha opinião, ela tinha que ser anulada. Primeiro que não é licença, é afastamento para desenvolver o curso de formação. Olha só. O que eu vou fazer com você é o seguinte. Vou dar para você uma diferença clássica em concurso. Licença para capacitação é uma coisa e afastamento para poder fazer um curso de formação profissional. Para você entender isso aqui, eu vou dar exemplo que vai ficar bem fácil na tua cabeça. O que é a licença para capacitação? Vamos ser básico, né? A primeira coisa, a licença para capacitação entrou no lugar de uma licença que não existe mais, que é a chamada licença prêmio. Meu povo, a licença prêmio não existe. Caiu licença prêmio na prova, tá errado. Não vai pagar esse mico, né? Pelo amor de Deus. Licença prêmio tá retirada. Onde tiver licença prêmio tá errada. O nome é licença para capacitação. Se você trabalhar 5 anos de efetivo exercício, ou seja, ininterrupto, tiver passado pelo estágio probatório, já tiver estável no Serviço Público Federal, você pode pedir até 3 meses para se capacitar. Aí você fica em casa fazendo um curso de capacitação. Imagina que você é auditor da Receita, está há 5 anos no cargo de auditor, já passou pelo probatório, já passou pela estabilidade, está 5 anos ininterrupto, você pede 3 meses para ficar em casa, mas não vai ficar em casa à toa não, você vai ficar em casa fazendo o quê? O curso de capacitação. Fica em casa e faz um curso de contabilidade, auditoria, tranquilo? Então lá vai a regra. Licença para capacitação, licença prêmio não existe mais. Para ter essa licença, que o nome essa é licença mesmo, você tem que ter 5 anos, está no estágio probatório, está estável e ter 3 meses no serviço público. Tá? Fica 3 meses em casa sem trabalhar no serviço público para poder se capacitar. O que é afastamento para curso de formação profissional? Vamos dar um exemplo? Dar um exemplo que acontece muito com a gente, né? Olha só, nós trabalhamos no DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, meu povo, bom pra caramba trabalhar lá. Trabalha um dia, folga 3, não tem corrupção, lugar 100% honesto, salubre. Se falarem mal dos agentes penitenciários federal, xinga ele aí no seu estado, quem não conhece. A gente dá um banho em qualquer serviço público federal. O primeiro ganha bem, ou ganha até mais que outros da mesma linha nossa. Segundo, que trabalha um dia, folga 3. Segundo, que não tem corrupção. Terceiro, que o serviço é maneiro pra caramba de se fazer. Então você trabalha no DEPEN. Mas tem gente que não vê isso ainda, né? Ainda passa pra Polícia Federal, que é aí, mas tudo bem. Cada um com seu cada um. O cara vai, passa pra Polícia Federal. E aí, como é que funciona? Imagine que você está trabalhando no DEPEN. Vou dar 2 cenários. Você está trabalhando aqui há 1 ano e está trabalhando há 5 anos. Bem, se você está trabalhando há 1 ano, você ainda não passou pelo probatório, não é estável. Então você é não estável. Com 5 anos, naturalmente, você já passou pelo probatório pela estabilidade. Então você já passou pelo probatório e já é estável. Você passa num concurso da Polícia Federal e é chamado para ir para Brasília, lá na ANP, Academia Nacional de Polícia, para ficar quanto tempo na ANP? Para ficar 4 meses fazendo um curso de formação. E aí, o que você faz? Amigo, você vai pedir não licença, igual a questão está falando. Você vai pedir uma coisa chamada afastamento para desenvolver o curso de formação profissional. Olha a diferença. Para essa licença de capacitação, você precisa ser estável, precisa ter passado no probatório. Para essa daqui, você não precisa ser estável e não precisa ter passado no probatório. Se for estável, bem. Se não passou e não for estável, também legal. 1 ano trabalhando no DEPEN, chamou você, o que você faz? Amigo, você só informa que vai fazer o curso de formação, pede afastamento, só vale de governo federal para governo federal, lembrando que a gente está regido pela 8.112,90, vai lá, fica os seus 4 meses fazendo o curso, só que você pode escolher. Ou você ganha a bolsa do curso, o valor da bolsa, ou você ganha a sua remuneração no seu cargo. Exemplo, vamos supor que eu ganho R$8.000 aqui, e a Polícia Federal, o inicial, 7.514. Cara, a bolsa geralmente é meia bolsa, descontado um monte de coisa, vai ganhar 3.000 lá. O que você vai fazer? Você prefere ganhar 3.000 nesses 4 meses ou manter os seus 8 que você ganha aqui? Lógico, você vai manter os 8, né? Você não é maluco? Você vai ganhar menos?
Tranquilo, pessoal? Então, cuidado aí com afastamento para formação profissional, cuidado com a diferença de licença para capacitação. Não tem como errar, tá? Muito boa questão. O que a gente vai fazer? Vamos passar agora para a próxima questão. Acompanha comigo aí na tela. Se viesse a tomar posse no cargo de agente da Polícia Federal quando já fosse estável no cargo que ocupava no quadro funcional do Ministério da Justiça, então Orlando poderia pedir vacância, desde que em decorrência de posse contra o cargo inacumulável. Nesse caso, se fosse reprovado em estágio probatório no cargo de agente da Polícia Federal, Orlando poderia ser reconduzido ao antigo cargo. Pessoal, muito boa questão, tá? Olha só, uma questão dentro do contexto, só que você tem que tomar o maior cuidado. Olha o que a questão fez. No texto motivador lá em cima, estava dizendo que o Orlando tinha 1 ano e pouco no cargo do MJ de nível médio. Então ele era não estável. Isso aqui foi o que estava dizendo o texto motivador. Quando ele chega na questão, ele diz o seguinte, na questão ele já traz como se o Orlando fosse estável no serviço do Ministério Público do MJ. Primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, aqui é governo federal, regido pela 8.112. Polícia Federal também, governo federal, regido pela 8.112/90, então tá tranquilo. Aí falou o seguinte, se ele fosse estável aqui no cargo, ele podia pedir vacância, correto. A vacância que se dá, ele pede essa vaga através de posse ou outro cargo inacumulável. Ele diz o seguinte, olha, administração, passei pelo probatório, já provei que eu sou bom para o cargo, já sou estável. Então eu vou pedir vacância, eu vou para outro cargo, mas segura esse cargo para mim. Aí ele vai para outro cargo público federal. Fica lá, sabe que o estágio probatório tem um prazo de 3 anos, estabilidade mais 3 anos. Só que estabilidade ele já passou aqui atrás, a estabilidade ganha uma vez só. Aí imagina que ele fica inabilitado no estágio probatório. Lembrando que o estágio probatório é o AK de ProRé. O que é isso? Assiduidade, capacidade, iniciativa, disciplina, produtividade e a responsabilidade. Ficou reprovado ou inabilitado no estágio probatório, se ele já foi estável num cargo do governo federal, já tiver passado pelo estágio probatório naquele cargo, ele é reconduzido ao antigo cargo e retoma a vaga dele. Isso aí é uma das formas de provimento de cargo público, que é a recondução. Lembrando que posse outro cargo inacumulado é vacância. Meu povo, se ele não for estável aqui e tiver que vir para cá, quer passar no concurso, ele não pode pedir posse outro cargo inacumulável não, tá? Posse outro cargo inacumulável só se o servidor for estável. Se ele não for estável, mesmo que seja o governo federal, ele tem que pedir vacância através de exoneração. Corta o vínculo. Aí vem para cá, para a APF. Se ficar inabilitado, ele não volta não, se não for estável. Aí é exonerado. Bacana, pessoal? Meu povo, nessa situação, terminamos uma bateria de questões da 8.112/90 muito boa. Lembrando que eu resolvi enfatizar aí na 8.112, porque são as questões que mais corriqueiramente caem no seu concurso e você vai aproveitar para qualquer concurso público da esfera federal que você faça. Então lá vai a dica, estude, faça muitos exercícios, o que você não souber circula, pesquisa, que uma hora você estudando, você vai achar a fundamentação daquele exercício. Em qualquer lugar que você está me acompanhando, meu coração está com você e da equipe Alfa Concursos Públicos também. Um abraço, fica com Deus, turma regular, exercício e simulado no teu coração todos os dias. Deus é Pai.